Oi pessoal, eu sou o Matheus da Danfoss e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como realizar a configuração PID no conversor de frequência modelo Wacom 100. O PID significa proporcional, integral e derivativo. Essa configuração fornece uma variação contínua na saída do conversor de frequência e garante a precisão e eficiência do seu processo. Então, caso queira manter uma determinada temperatura ou uma determinada pressão, é essa configuração que você precisa realizar. Então, para iniciarmos, primeiramente precisamos estar no menu principal e ir no menu M1, que é o menu de configuração rápida. Para isso eu pressiono OK, pressiono a seta para baixo e no parâmetro 1.2 eu irei determinar qual aplicativo, qual aplicação eu irei utilizar. Para isso eu pressiono OK, pressiono OK novamente, e ao invés de utilizar a aplicação padrão, que foi o que utilizamos nos vídeos anteriores, nós iremos pressionar a seta para cima e iremos vir na opção Controlador PID. Pressionamos OK para alterar essa aplicação. Teremos agora o assistente do aplicativo, que vai mostrar os parâmetros básicos e essenciais para a configuração funcionar. Pressionar OK para avançar. Aqui são os dados do motor. Eu já inseri, então eu vou pressionar OK para avançar esses passos. Eu coloquei os dados do motor e já realizei a identificação do motor, então por isso que eu não estou realizando novamente. Caso você não saiba como realizar esse procedimento, sugiro que veja os nossos vídeos anteriores. Agora eu vou pressionar OK para entrar nos detalhes da aplicação. Então, frequência mínima eu vou deixar 0, frequência máxima 60, tempo de aceleração e tempo de desaceleração 5 segundos. E agora os parâmetros dedicados para a função de parada, de local de controle. Então, eu vou pressionar OK para terminais, que eu vou utilizar os terminais. E agora os parâmetros focados para a configuração PID. Vou pressionar OK para avançar. Aqui é a unidade de medida do processo, então eu vou selecionar como exemplo a opção bar. Pressiono OK para selecionar a opção, para confirmar. Agora são os dados dos ranges, vou pressionar OK. Então aqui é o range mínimo de unidade do processo, que vou deixar como 0 bar. E o range máximo eu vou selecionar 10 bar como exemplo. Pressiono OK para confirmar a alteração. Aqui é a unidade da casa decimal, então eu vou deixar 2 casas. Pressiono OK. Pressiono OK novamente. Aqui é a fonte de referência do feedback 1. Então, qual entrada analógica eu irei conectar o meu sensor? Eu vou deixar selecionada a entrada analógica 2. Pressiono OK para confirmar a alteração. Vou pressionar OK novamente para avançar. Aqui é a faixa de sinal da entrada analógica 2. Então, eu estou simulando que eu estou utilizando um sensor de 4 a 20 mA. Então, eu vou pressionar OK, porque essa primeira opção é de 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA. Pressionar OK para confirmar. Vou pressionar OK novamente para avançar. Aqui é o sentido do meu PID, se ele terá sentido normal ou inverso, que é a lógica de funcionamento. Então a lógica de funcionamento que eu quero é uma lógica normal. Pressiono OK para avançar. Pressionar OK novamente. Aqui seria a fonte de set point. Então a fonte do set point, eu vou pressionar a seta para baixo 2 vezes. E vou deixar que o set point 1 será via teclado. Que eu vou selecionar o set point via teclado. Pressiono OK. Pressiono OK novamente. Aí aqui eu vou determinar o meu set point. Então, como o sistema que eu coloquei é de 0 a 10 bar, o meu set point eu vou colocar 5 bar, representando a metade do meu processo. Pressiono OK para confirmar a alteração. Vou pressionar OK novamente. Função de suspensão, eu vou colocar que sim, que é a função do Sleep Mode, para o drive ele dormir caso não tenha carga. Pressiono OK.
Aqui é a frequência de suspensão. Então, eu vou selecionar que quando o drive estiver abaixo de 20 Hz, por exemplo, é para ele apagar a IHM, para ele entrar em sleep. Pressiono OK. Aqui é o atraso para ele entrar em suspensão, então é um tempo antes dele realmente apagar. Eu vou deixar esses 30 segundos. Pressiono OK. Vou pressionar OK novamente. E aqui é o nível para o conversor de frequência ele despertar. Então, se o meu set point é 5 bar, quando chegar em 4,5 mais ou menos, que é um pouco abaixo do set point, ele já vai ativar novamente. Então, eu vou pressionar OK. E dessa forma, a minha configuração PID ela está realizada com os dados essenciais. Agora eu vou pressionar OK. Então, agora eu pressiono OK novamente no menu de configuração rápida. Vou pressionar a seta para baixo. Aqui são os parâmetros básicos, então são os dados que nós configuramos, como frequência, rampa, os dados do motor. E aqui, no parâmetro 1.22, tem a fonte de referência, que já está para PID, não é necessário alterar, então deixamos em PID. Pressiono a seta para baixo. O parâmetro 1.26 já está a faixa de controle que nós havíamos confirmado, né, que é de 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA, então não precisamos realizar nenhuma alteração. Pressionamos a seta para baixo. E aqui, na última opção do menu 1, nós temos o menu 1.34, que é o menu com os parâmetros resumidos das funções da função do PID. Então eu vou entrar neste grupo, pressiono OK. E aqui no parâmetro 1.34.1 você irá colocar o ganho proporcional. No caso eu vou deixar 100% como um teste. Pressiono a seta para baixo. Eu tenho o tempo de integração ou ganho integral. Eu vou deixar configurado para 1 segundo. E o tempo de derivação eu vou deixar configurado para 0 segundos. Estes 3 parâmetros você deverá ajustar no momento que estiver realizando a configuração, porque os tempos e os ganhos eles variam de acordo com cada situação. Pressiono a seta para baixo. Aqui são as informações que nós configuramos. Então a fonte de feedback 1 é a entrada analógica 2. A fonte de setpoint 1 é o teclado. O setpoint do teclado está aqui, que nós também configuramos. A frequência de suspensão, para entrar em sleep, dos 20 Hz. O atraso de suspensão, que são os 30 segundos. E o nível para despertar, que é os 4,5 bar que nós selecionamos. Agora eu vou pressionar a tecla Back novamente, e dessa forma o PID ele já estará pronto para funcionar. Mas caso você queira realizar alguns ajustes mais sofisticados, você precisa visualizar todos os parâmetros da configuração PID. Para isso, você pressiona a seta para baixo 2 vezes para irmos no menu M3, que é o menu de parâmetros. Pressionamos OK. E agora, com a seta para baixo, nós a pressionamos até chegar no grupo dos parâmetros dedicados do PID, que é o menu 3.13, que são os parâmetros do controlador PID. Pressionamos OK para entrar neste grupo. E aqui nós temos a pasta, o submenu, com as configurações básicas. Temos outro submenu com os pontos de definição, realimentações e algumas outras funções que você tem disponíveis aqui para configurar. Então, caso você queira realizar algumas configurações sofisticadas para o seu PID, sugiro que entre neste grupo e visualize os parâmetros que tem disponíveis, juntamente com um manual para você entender o que é cada uma dessas funções. Agora pressionamos a tecla Back, retornamos à tela principal, e agora a nossa configuração PID já está finalizada, e o que você precisa apenas confirmar é se o seu controle está para local ou remoto. Para isso, pressione a tecla Funct, você terá a opção local/remoto, pressione OK, e caso esteja em local, basta você pressionar a seta para baixo e programar para remoto. Dessa forma, quando você confirmar,
os terminais já estarão prontos para funcionamento. E as conexões que deverão ser feitas: para você conectar o sensor, você deverá ligar o terminal 4. O terminal 4 é o positivo do seu sensor, que é a entrada analógica 2, com o terminal 6. O terminal 6 é a fonte de alimentação de 24 volts para você poder alimentar o seu sensor. Então o negativo do seu sensor você liga no terminal 6 e o positivo você liga no terminal 4. E a chave liga-desliga, você deverá ligar do terminal 6, que é a fonte de 24 volts, para a entrada digital 8, para o terminal 8, aliás, referente à entrada digital 1. Dessa forma, quando você habilitar, o seu sensor já vai fazer a leitura do seu sistema e iniciará a configuração PID, a função PID. Bom, pessoal, essas eram as instruções que eu queria passar para vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.